Eu sou a Imaga Lima, estou aqui nos estúdios do VRT Channel, em São Paulo, junto com a Super Flávia Guerra. E aí, eu convidei a Flávia para fazer esse episódio comigo hoje, porque eu acho que esse ano a gente teve uma leva maravilhosa de filmes. E eu tinha aqui, tô com a minha colinha aqui para vocês verem, que é a lista dos filmes internacionais eligibles, né? Os que podem entrar no shortlist para depois entrarem na competição do Oscar. A gente já sabe nesse momento quais que entraram na shortlist e que vão concorrer à vaga para o Oscar, mas eu incansavelmente queria falar sobre alguns filmes que eu gostei muito e que não chegaram lá, e a gente vai falar também dos que chegaram, né? É claro. Não é maravilhosa essa seleção, Flávia? Esse ano teve uma leva muito boa, não teve? Eu acho maravilhoso. Para começar, que nós estamos lá, um agente secreto. Então, estamos lá e muito bem lá, né? Ainda estamos aqui. Oscar, um ano depois de ainda estou aqui, né? Não, mas é engraçado que a gente estava em Veneza e você lá no mesmo dia. Ainda estamos aqui, né? Onde tudo começou. Mas vamos lá. Aqui na lista já começa vai classificado por país. Então eu vou seguir a minha colinha aqui para a gente poder seguir uma regra. Fala dos seus que você acha que tinham que entrar e não entraram. Eu já começo aqui Argentina, Mas Belém. entrou. O Belém entrou, né? O filme Belém, dirigido pela Dolores, o sobrenome dela, Fonzi, que é uma atriz maravilhosa, a primeira direção dela, um filme que fala sobre a mulher, sobre os direitos da mulher não respeitados, né, através de um aborto. Um filme, uma história real muito dramática, eu acho. Muito real, muito atual. Um filme que tem que ser visto. Tem que ser visto e discutido. Muito. Né? Aí a gente teve o Brasil, Agente Secreto, né? A gente está com já duas na lista, pré-lista de duas indicações de diretor de elenco, que eles chamam de casting, e também de filme internacional. Aí tem Friends, It Was Just an Accident. Foi só um acidente, que é um filme iraniano. E a França mandou o filme esse ano como seu representante, porque a produção é da França. E acho interessante observar isso, porque não é necessariamente o filme falado na língua do país. É um filme não inglês. Predominantemente onde não o inglês. País da produção que comanda, né? Então, como a França é majoritária, então ela indicou, o que eu acho incrível, o que denota, quanto o cinema evoluiu, quando a gente pensaria em outros tempos que a França mandaria um filme iraniano falado em farsi. Pois é, gente. 2, o quanto o cinema francês, o que está acontecendo com ele nesse ano? Pois é, significa que todos ficaram fora. E assim, o cinema francês maravilhoso, Titanic ganhou. Mas eles também, foram com, eu acho que eles foram com a intenção também de ganhar, né? Porque esse filme ganhou Cannes. Mas às vezes você pode não querer ganhar e ter um filme que tem a cara do seu país e não a cara de outro. Não é mesmo? Então eu acho interessante, mas também não tinha esse ano filmes franceses fortes para essa corrida do Oscar, para emplacar. Mas a gente já teve outros, por exemplo, o Anatomia de uma Queda. Maravilhoso, né? É francês, Anatomia de uma Queda? Francesíssimo, ganhou a Palma de Ouro, né? Foi indicada a melhor atriz, melhor roteiro original que ganhou. Né? Não foi indicada a melhor filme internacional, porque a França aquele ano não indicou. Olha só, bem feito para a França, que indicou um outro filme que é lindo também, de um diretor franco-vietnamita, o mesmo do Cheiro de Papaya Verde, e o filme é O Sabor da Vida, com a Juliette Binoche e o Benjamin, né? Magimel, que eu sempre esqueço a pronúncia do sobrenome dele, o ex-marido dela. Mas veja só que interessante. Esse ano, a França, que ganhou a Palma de Ouro com Titane, né? Tá com um filme iraniano que eu acho belíssimo. Então... E esse filme também não poderia competir como filme iraniano, porque ele foi proibido lá, não teve? O Irã indicou outro. O Irã propósito, mas ele não foi proibido, o Jafar não foi proibido, preso de novo? Como é que é essa história, Flávia? Sim, o Jafar é um perseguido pelo Estado Islâmico do Irã. Não necessariamente pelo povo iraniano, mas pelo Estado, né? Pelo sistema dos ayatolás que comanda o Irã hoje em dia. E ele, recentemente, ele foi condenado à prisão, fez greve de fome na prisão por defender os direitos de outro cineasta que foi indicado do Irã. Não foi do Irã, foi da Alemanha,
o ano passado, que é A Semente do Figo Sagrado, o Mohamed Rassoulou. Ai, E aí, nossa. esse ano, por ter feito esse filme, ele nem está lá no Irã, ele está na França, né? Momentaneamente Tá exilado, viajando o mundo também, mas né? está Pra exilado, promover né? o filme. Ele foi condenado no Irã, tem lá esperando quando ele voltar, a 1 ano de prisão por esse filme. Então é isso, né? Esse filme também faz uma crítica ao governo iraniano, né? Eu gostei muito desse Principalmente, filme. né? Quer falar sobre, É um sobre filmaço. Eu vou resumir, mas esse filme traz as experiências, memórias, histórias que o Jafar ouviu nesses anos de prisão, né? É que é tão Você irônico, né? entrevistou ele, não Entrevistei que ele veio para a Mostra de Cinema de São Paulo, foi homenageado. Eu acho muito bonita essa palma de ouro para o Jafar. E eu até comentei isso com a Juliette Binoche, porque a Juliette veio para a Mostra do Rio, né? Para o Festival do Rio. E aí eu falei, Juliette, ela era presidente de Cannes, né, esse ano. E eu falei, Juliette, a gente só aceitou não ganhar a palma com Agente Secreto porque foi o Jafar que ganhou e foi justiça sendo feita. Eu acredito nisso também. Porque o Jafar ganhou o melhor roteiro com 4 faces em Cannes há alguns anos, não estava lá, porque estava proibido de viajar e sair do país. Aí, sei lá, concorreu com, acho que isso não é um filme, mandou o filme pelo pendrive, que filmou dentro de casa, que ele estava em prisão domiciliar. Aí ele foi e ganhou um prêmio Sem Ursos, em Veneza, lembra? Que é 2019, 20, não lembro exatamente, o ano que a Julianne Moore estava lá, presidente do júri. Não pôde estar lá, porque, de novo, não podia sair do Irã, entendeu? Estava proibido de sair, passaporte caçado e tudo. Aí, finalmente saiu, fugiu, conseguiu sair do país e agora está condenado a se voltar. Então, ele falou isso para mim, o Irã já desistiu, os ayatollahs desistiram. Se prender ele em casa, ele faz um filme em casa. Se não deixar viajar, ele manda o filme no pendrive, sobe na nuvem hoje em dia. Ele vai continuar fazendo cinema. E esse filme, resumido, vamos resumir o argumento. Vai, resume. Um cara trabalha numa mecânica, um dia ele escuta os passos de um cliente chegando, ele não vê o cliente, ele está, tipo, sei lá, no mezanino, nos bastidores da mecânica. Ele identifica pelo passo desse cara, que é um passo compassado, que é o cara que o torturou na cadeia quando ele ficou preso, porque ele e vários outros companheiros de fábrica que eles trabalhavam fizeram um protesto porque eles estavam há 9 meses sem receber salário, eles não tinham mais como sobreviver e protestaram, por favor, paga a gente. E por isso eles foram presos como terroristas, torturados, inclusive mulheres. E esse cara, que era o chefe das sessões de tortura, que eles nunca viam, porque eles estavam sempre de olhos cobertos, não tinha uma perna, não tem. Então, o passo dele é um passo compassado. E ele identificou esse cara, esse passo, ele fala, cara, vou matar esse cara, vou me vingar de tudo que ele fez com a gente. Só que, como ele não quer cometer uma injustiça, ele chama os outros companheiros, e as mulheres também, que ficaram na ala das mulheres, para identificar. Um identifica pela voz, sei lá, o outro pelo cheiro, o outro pelo toque na perna desse cara, o outro... E aí, incrivelmente, esse filme é engraçado, porque eles enfiam esse cara numa van e acontecem situações tão surreais e, apesar de tudo, reais, que você ri. E isso que eu acho que é genial nesse filme. E é um filme que você ri, você se desespera, você chora, você fica com o coração quentinho, ao mesmo tempo depois com o coração desesperado, depois... Nossa, é um filme que é uma montanha-russa. E é um filme bom, bonito, barato. E ganhou a Palma de Ouro, não só porque o filme é bom, mas pela carreira, né? Por tudo isso que o Jafar representa. Resumi, pronto. Vamos lá. Agora eu vou falar de um aqui, vem na listinha, que é um dos meus favoritos desse ano de Veneza, que ela já sabe quem é, Órfão. Que está indo pela Hungaria. Não está indo para o Oscar. Não está indo em lugar nenhum. Mas foi para muitos lugares, não está indo para o Oscar, mas é um belo filme. De novo. Ela fica assim. Não, eu adoro o cinema desse diretor, é o Laszlo Nemes. Até entrevistei ele em Veneza. Você entrevistou ele em Veneza? Eu achei ele um belo filme. Ele é o diretor de um filmaço que ganhou o Oscar, que é O Filho de Saul. O Filho de Saul. Só que o cinema dele, quem viu O Filho de Saul aí, vai lembrar. Quem não viu, assiste. É um filme que ele está o tempo inteiro na cara do personagem, que é o Saul, que é um prisioneiro no campo de concentração em Auschwitz. Né? E ele é aqueles commanders, né? Que ele é meio obrigado a trabalhar
para os nazistas dentro do campo e tal. Então você acompanha tudo na cara desse homem aqui, assim, é um filme exasperante, você não respira, é muito exasperante. E questão de linguagem, não é o horror só o que ele mostra, é o jeito que o Laszlo filma. E esse filme, para mim, é a mesma coisa. Ele filma de um jeito que você termina os filmes exausto. É, sufocante. E é o que ele quer. Dentro do que ele propõe, eu acho um mega diretor. E nesse caso é vamos lá, chama Órfão. É a história de um menino que ficou órfão na Segunda Guerra Mundial. O pai dele é judeu, morreu no campo de concentração, a mãe dele sobreviveu, porque não foi mandada para o campo. E esse menino é o órfão, é o menino que não tem um pai. A mãe se envolve com um cristão, que é um idiota, violento, tóxico, pior de tudo, né? um idiota. A palavra é essa, um cara absolutamente tóxico, desrespeitoso. E esse menino passa o pão que o diabo amassou. Né? E é sobre isso, mas é uma grande metáfora também para a Hungria. Esse cara é húngaro, que é um país que comeu o pão que o diabo amassou na história recente do século XX, na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. É um país, né, que tem grandes desafios. Eu acho que esse menino é uma metáfora aí do que esse país enfrentou e enfrenta até hoje em outras questões. Então, é um filme difícil, mas eu acho um filme super contundente. Só é difícil. Difícil não é difícil de entender. É difícil nisso, que você termina o filme assim, né? Aquele menino, eu acho que ele deveria ter ganho o prêmio de melhor ator em Veneza, porque ele está maravilhoso. Ele não ganhou nem revelação. Mas aí vamos lá para o próximo, que é o filme iraquiano, President's Cake, o bolo do presidente. Como é que traduz em português? Em português tá assim. E eu acompanhei esse filme também ganhou prêmio em Cannes, um prêmio de primeiro diretor, né? A primeira direção. Ganhou Camera d'Or. Que era o primeiro filme dele, do diretor, né? É o primeiro filme dele, Aí ganhou Cannes e passou por todos os festivais importantes internacionais da Europa, tipo San Sebastian e BFI em Londres, e finalmente chegou na pré-lista, e ele foi selecionado, ele está na pré-lista do Oscar, então pode ser que ele consiga concorrer. Eu torço por esse filme. Eu assisti só o finalzinho, porque eu estava sempre correndo, mas você assistiu o filme todo. O que você achou? Eu acho um filme lindo, belíssimo. Eu sou suspeita, porque incrivelmente eu tenho amigos iraquianos e que estão na parte dessa produção. Eu acho maravilhoso que o Iraque, esse país também, que assim, para mim essa menina, a história dessa menina e outros filmes que os iraquianos vêm filmando sobre crianças no Iraque, é também uma grande metáfora para o Iraque, que é um país que foi abandonado, largado à própria sorte, que o mundo ficou assistindo a guerra do Iraque, as guerras do Oriente Médio atual e principalmente a do Iraque, como se fosse um videogame, né? A guerra televisionada, a guerra do Golfo e depois a do Iraque mais para frente. E quando a guerra acabou, quando os Estados Unidos deixaram o país, e mudou-se de assunto, mudou-se de país em conflito, mudou-se de guerra, e o Iraque que se vire. É isso que aconteceu com o Iraque. E esse filme, para mim, é uma grande metáfora disso, a história dessa infância. Como é que vai ser uma infância feliz, saudável num país largado à própria sorte? Assim. Então, é a história de uma menina, vou resumir, esqueci o nome da personagem, mas ela é uma menina, sei lá, deve ter uns 11, 12 anos, e ela estuda, ela é muito humilde, ela mora numa região do Iraque que existe, que é a região dos pântanos, é uma região famosa ali, né? Então, as pessoas moram em ilhas ali, numa região pantanosa, e pobre, muito humilde mesmo. E moram assim em cabanas. E no dia do aniversário do Saddam Hussein, o presidente, é uma tradição ali, tradição imposta, obviamente, pelo ditador, de que tem que fazer o bolo do presidente, a festinha de aniversário para o presidente, sei lá, a festinha de Natal, enfim. E cada um, num sorteio que o professor faz, tem que levar alguma coisa. Aquela meninas levam doce, menino salgado. Mas aí, assim, um é sorteado para levar frutas, o outro para levar os refrescos. Ela é sorteada para fazer o bolo. Só que ela não tem um tostão, ela mora com a avó, o pai morreu, a mãe não se sabe. É isso, resultado de um país em conflito. Você vai deduzindo o que aconteceu com os pais dela. A avó está super idosa, sobrevive a trancos e barrancos. E essa menina está num desespero, que ela tem que conseguir os ingredientes para fazer o bolo do presidente. Só que ela não tem dinheiro, né?
E todas as peripécias dessa criança tentando fazer essa maravilha desse bolo, porque se ela não fizer, não é que não consegui, não tinha dia, não, ela vai ser humilhada, é capaz da avó dela ser presa, é uma ditadura, você vai entender nesse contexto. É uma infância absolutamente abandonada ali, muito difícil, muito difícil. Mas essa menina é linda, muito carismática, o filme é super humanista, não é um filme sádico como Órfã. Ele mostra toda a dificuldade de ser uma criança ali, de reerguer um país que foi abandonado, como essa menina. Entende? Então, um gap geracional, porque os adultos morreram. Aí tem só por quê? Criança e o idoso. Né? Isso é um muito filmaço. profundo, Mas é um filme. Olha. Mas é um filmaço, porque o Iraque não tinha nem cinema até pouco tempo, por tudo que aconteceu com eles emplacando um filme em Cannes e tomara, por justiça, um filme. Tomara. Esse filme vai ter que entrar. Eu torço muito por esse filme. Agora, indo para a Itália, que é uma surpresa minha, A Família, ou Família. Você assistiu esse filme? Não. Eu não faço a menor ideia que filme seja esse, de onde que veio essa indicação. Ainda mais a gente teve o filme agora maravilhoso do Sorrentino, A Grazia, né? A Graça. Esse era o filme italiano do Globo de Ouro. Não era o Família. Entrou no Globo Família estava lá também, mas o La Grazia também estava nas categorias. E entrou? Não. A Itália não está num ano bom para premiações. Não é que o cinema italiano não está bom, a gente ama. Eu faço a festa do cinema italiano aqui no Brasil, imagina. A Imara, né, no caso, mora em Veneza. Mas a Itália não está num ano bom de competições, né? Você sabe que abaixaram, paralelo aqui, eu sempre saio um pouco do ponto. O ministro da Cultura lá quis diminuir o orçamento do cinema. Já vi essa história no Brasil. Gente, um absurdo, um absurdo. Mas vamos lá. Um filme que eu estava aqui, que me chamou a atenção, que é um filme que eu amei, que estava em Veneza, eu entrevistei o diretor e os atores principais, que é Sad Beautiful World, um filme libanês. Você assistiu esse filme? Lindo, não, lindo. Mas eu sei que é lindo porque ele foi muito. Ele ganhou um prêmio até em Veneza. Foi. E eu me emocionei muito, foi no Horizonte. Ele é um super editor de filmes e foi o primeiro filme dele como diretor. E a primeira cena do filme, que já é para mim muito marcante, é a cena de 2 bebês sendo trocados na maternidade. Eles nascem no meio da guerra. Então, assim, eu comecei a chorar já no começo, porque minha cabeça foi viajando, né, com aquela cena. E, na verdade, o filme não é isso, é uma história de romance. É um romance que conta a história desses 2 que se encontram ali, que nascem no mesmo dia, tudo, tem todo esse romance passando por dificuldades através da guerra e tudo. Mas é uma história romântica, lindo esse filme. Ele não estreou no Brasil ainda também, quero ver. Gosto muito do cinema libanês. Eu estava torcendo por esse filme que não entrou, mas vamos lá. Passou também BFI, que tinha que passar, e eu acho que não passou em São Sebastião, não. Teve o São Sebastião, que foi um sucesso, Cali Málaga. Málaga. Rua Málaga, né? Rua Málaga, que é um filme que foi por Marrocos. Foi pelo Marrocos. Eu não vi também. Que é um filme espanhol, na verdade, né? Pois é, mas deve ser coprodução, né? Porque é um filme que... Eu acho curioso, porque o filme espanhol desse ano se passa também no Marrocos, o Sirat. O Sirat, que está na pré-lista. Ele está conseguindo ganhar um espaço mas muito é um grande, filmaço, né? é um filme duro também. Que é? Vou resumir. O filme é sobre o Sergi Lopes, que é maravilhoso, né? Um dos maiores atores da Espanha atual. Ele, com um filho, deve ter uns 11, 12 anos, está viajando pelo Marrocos. Ele começa o filme numa rave no deserto, mas não é uma rave de Faria Limers, não. Não é uma rave de alta classe. É uma rave de excluídos. É uma rave de gente alternativa, tipo os hippies. Uma rave meio hippie, tá rolando uma super música. E aí ele vai perguntando de pessoa em pessoa se eles viram uma foto a filha dele. Ele tem uma filha jovem, adulta, que foi embora do país, da Espanha, sei lá, 6 meses. E ele diz, eu estou procurando minha filha porque ela está desaparecida. Ela não está desaparecida, foi embora. Deixou, foi viver a vida dela e ele, não se conforme, vai estar procurando essa filha também. Está preocupado, ela não dá notícia e tal. E aí, a Terceira Guerra Mundial eclode
Você não vê muito, mas as notícias vão chegando. E dois grupos, dois caminhões, assim, meio caminhão, meio trailer, eles se desgarram aí dos guardas do Marrocos, do exército que está organizando o povo todo lá, e partem para o deserto, porque eles vão para o sul do Marrocos, em direção ao Sudão, para uma outra suposta rave que está acontecendo. E eles não querem fazer parte dessa ordem mundial em que o mundo está se matando, Terceira Guerra Mundial. E esse cara vai atrás no carrinho dele. Então ele meio vai fazendo amizade com esse povo, que é gente legal. E que são os excluídos, não são figuras óbvias. Assim. Não tem uma perna, né? O outro tem uma deficiência também, é PCD, não tem uma parte do braço. Eles não se encaixam no padrão da sociedade, de beleza, né? São pessoas lindas, mas né, você vê nitidamente que eles estão excluídos do padrão. E aí muitas coisas acontecem nesse deserto e é um trabalho de som maravilhoso, tanto que o filme está pré-indicado. Eu adorei. Agora, um filme que entrou na shortlist e eu tenho certeza que vai entrar na competição, Sentimental Value, um filme norueguês. Como é que é a tradução em Valor português? Sentimental. Valor Sentimental. Eu gostei. Eu adoro o filme, filme lindo. É white people's problem. White people's problem, problema de família, problems também. Relacionamento com familiar, issues, com sim, pai, né? Até uma coisa que eu acho que teve muito no Festival de Veneza esse ano, o relacionamento familiar, né? Não, acho o filme lindo. Um assunto que tem sido muito usado, muito importante. Quer dar a sinopse? Quer? Vai. Não, dá a sinopse. Não, vai você. Eu não quero dar a sinopse do filme, mas aí eu fico falando demais. Mas é a história de uma atriz, que é a Renata Reinsve, que eu acho que ela vai ser indicada ao Oscar. Ela está indicada ao Globo de Ouro. Que é uma atriz linda, de teatro, belíssima, reconhecida. O pai dela é um grande cineasta, que é o Stellan Skarsgård, que está indicado também. E acho que vai ser no Globo de Ouro, sim, e acho que ele vai ser indicado ao Oscar também. Vamos lá, está difícil esse Oscar. Tá fácil para o Wagner Moura, não. Tem bons atores aí. E o pai dela, ela e a irmã. Ele já é um cineasta mais já fracassado, né? Não é fracassado. Não é fracassado, ele tá Não, ele parado. É muito veterano, maravilhoso. Ele tá parado, só que né? ele tá meio parado. É aquele cara que teve o seu grande auge, é um cara muito respeitado, mas faz um tempo que não filma. Né? E vai fazer um retorno aí. E aí ele escreve um roteiro que ele quer que ela estrele. Mas a mãe delas acabou de morrer, de quem ele se separou quando elas eram crianças, e ele foi embora. Né? Tipo, Noruega, Suécia. Ele foi embora para a Suécia, porque ele tem família na Suécia, e deixou a casa da família dele. E é bonito, porque a casa tem valor. Qual é o valor sentimental? Das coisas, das relações, né? E tudo começa pela casa. Se essa atriz fosse uma pessoa, ela seria essa casa. O filme começa assim, com esse off, como se alguém estivesse contando esse conto. E aí você vê a casa na Segunda Guerra, a casa no período da Guerra Fria, a casa quando os pais dela se casam, e hoje a casa está sendo esvaziada porque a mãe morreu. E aí ele quer fazer um filme nessa casa, em vez de vender a casa, que é dele mesmo, que ele deixou para a ex e as filhas crescerem, ele quer fazer o filme lá. Só que tem muito valor sentimental e valor de mágoa, e coisas vão vindo, né? Eu acho um filme muito bem escrito. Os diálogos são incríveis de bem feito, porque são tão simples. E aquela história, qual família, né? Que não passou por isso, né? Que não precisa seu pai ser cineasta, sua mãe ser não sei o quê. É assim... Todo mundo relaciona com o esqueleto no armário, né? Qual família que não tem um negócio mal resolvido, um abandono, não precisa o pai ter necessariamente abandonado, mas não sente um abandono em algum lugar, não tem uma relação que é difícil de falar, não tem um lugar dolorido, doloroso. Então, assim, é um filme muito humano. E a gente se relaciona. Quando a gente brinca que é white people's problems, que nem isso, não é o Iraque se reconstruindo depois da guerra, a ditadura no Brasil. Não, tá tudo bem com aquela família. Quem dera todos os problemas fossem esses. E esse filme ganhou prêmio também em Cannes. O segundo prêmio principal. E ele passou em todos os festivais. Ele estava em San Sebastian, estava também no BFI em Londres, estava em Toronto, né? Ele com certeza, eu acho que esse filme entra. Não, ele entra com certeza. Agora, um filme alemão, Sounds of Falling. Você acha que entra?
Eu não sei Eu não se entra, mas assisti. eu gostaria muito que ele entrasse. É um dos meus filmes preferidos dessa temporada, ao lado da Voz de Hindi Rajab, que é o tunisiano. Que a gente vai falar, né? Assim, o Agente Secreto não dá para comentar porque é nosso, não tem um senso crítico, Vai né? entrar, com É nosso, é certeza. maravilhoso, é isso aí mesmo, é isso. Mas depois do Agente Secreto, os meus filmes preferidos dessa temporada são A Voz de Hindi Rajab, que é o tunisiano, meu da Kauter favorito. Benhania, e o Sound of Falling, que também é de uma diretora, a Marcia Chilinsky, que é quase que o primeiro filme dela, é o segundo filme dela. O primeiro é o TCC da faculdade. Ela estreou onde? Em Cannes? Em Cannes? O filme levou um prêmio em Cannes. E o filme também é engraçado, que é uma casa, uma propriedade rural na Alemanha, e que também você vai vendo, pela história das mulheres, de várias gerações, a história de ser mulher no mundo, praticamente. Mas é assim, pré-Primeira Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, anos 80 e hoje. E todas as pequenas, grandes violências que as mulheres vão sofrendo e gerações vão passando uma para outra no consciente coletivo, na memória que uma mãe conta para uma filha, um tataravó, as violências que as mulheres trazem. É belíssimo. É. Agora, a gente teve também o filme que você ama, que é o da Coreia do Sul, No Other Choice, que vem com título em português. Eu acho que ficou como a última saída, tá, gente? Não há outra escolha, né? Que é do Park Chan-wook, diretor de Old Boy, É um filme de A que eu Criada. gostei muito. Eu adoro. Que me questionei muito, mas é um filme que eu gostei muito. Porque é um filme que fala do estado do mundo, em que nós estamos aí com o neoliberalismo vendendo a panaceia para todos os males, mas que, no fundo, o trabalhador se ferra, não é mesmo? Vai para a rua, em vez de olhar os detentores do poder que estão acabando com as relações de trabalho e de camaradagem e conexões sociais, o trabalhador briga entre si e vê no outro trabalhador o inimigo, e não num sistema que vem de cima e que oprime. Só que isso é engraçado, porque o filme acaba sendo engraçado, situações cômicas. É o cinema coreano que sabe fazer isso como ninguém. Fez muito bem. Agora, um outro filme que ganhou o prêmio em Veneza, que eu não sei nem que prêmio que foi o filme turco, de 2 anos atrás. Eu até entrevistei o diretor, que é One of Those Days When Hammett Dies. Você chegou a ver esse filme? Não. Ele se passa todo num campo de tomate, muito interessante, mas não foi selecionado. Agora, para finalizar isso, o meu filme, eu acho mais impactante dessa temporada, e eu espero que entre, porque eu acho que tem que entrar, foi o filme que entra pela Tunísia, está na lista do pré-selecionado, ganhou o segundo prêmio mais importante em Veneza, né? The Voice of Hindi Rajab. A Voz de Hindi Rajab, aqui no Brasil vai ser. Que é a história de uma menina, né, que eles estavam fugindo da guerra, e o carro em que esses tios estavam levando ela é metralhado. E ela é a única que sobrevive ali. E ela consegue chamar a família, né? Ela chama a Cruz Vermelha Islâmica, que é a lua crescente vermelha. E os agentes estão num escritório, num ambiente completamente burocrático, desesperados, tentando conseguir autorização das forças de Israel para chegar ali na faixa de Gaza onde ela está, para acolher e acudir essa menina, que é a única sobrevivente, cercada por 4 cadáveres. E não é a guerra, eles não estão fugindo, eles estão vivendo na Palestina, eles vivem ali. E o carro é metralhado e fica lá. E é todo o processo burocrático infinito de conseguir. Eles estão a 8 minutos de carro da menina, mas eles não podem chegar porque eles têm medo que a ambulância seja metralhada. Então, é todo um processo kafkiano para conseguir fazer o mínimo, que é ajudar uma criança. Uma história real, gente. Real. E a voz que a gente escuta na ligação, pedindo socorro o tempo inteiro, é a voz real dessa menina. É a voz da menina. Então, assim... Eu fiquei muito impressionada com a direção desse filme, como ela conseguiu transformar o material que ela tinha, que eram só as vozes, em um filme eletrizante, assim. Maravilhoso. Que foi bom, bonito e barato. Exatamente. Mas foi o filme que eu mais escutei standing ovation ali, até na sessão dos jornalistas. Ele foi muito aplaudido. Eu não só ouvi aplausos, eu ouvi soluços. Eu nunca vi uma sessão para jornalistas em que eu vi marmanjos chorando de soluçar, de
cabeça baixa quando esse filme termina, e esse filme não tem uma cena de violência. Ele mostra a angústia das pessoas que querem ajudar essa menina e não conseguem fazer o que tem que fazer do jeito que tem que ser feito, porque eles estão imersos numa rede de burocracias, nessa grande geopolítica que afeta seres humanos, e uma menina de 4 anos de idade, que está lá, cercada de cadáveres na faixa de Gaza. É um filme que, no final, sinceramente, me deixa uma sensação de que a gente tem que melhorar como humanidade, a gente pode, a gente deve, urgentemente, e, ao mesmo tempo, uma sensação de muita frustração. Que mundo é esse que a gente não consegue garantir, assim como do Iraque, uma infância minimamente saudável para todas as crianças? Quem dera os problemas fossem os do valor sentimental, sabe? Mas é um filme que me deixa assim muito impactada também, porque apesar disso tudo, a gente sabe que tem que mudar, o filme ainda tem muita resistência contra esse filme, tanto que ele ganhou o 2º lugar, né? E foi uma coisa muito angustiante também, eu acho, frustrante na premiação. Ele tira 2º lugar, o teatro inteiro levanta e aplaude. Aí quando veio o prêmio do 1º lugar, apesar de um puta diretor, não vou dizer que... O Jim Jarmusch, né? Que ganhou o 1º lugar, um filme mediano, bom, tem momentos bons, mas... Não é o melhor filme dele nem de longe. Filme. De repente, ficou silêncio, foi um silêncio no teatro. Até constrangedor. E aí eu vejo que esse filme não está fazendo bem, assim, não está fazendo bonito, não está sendo muito selecionado, e isso me dá uma tristeza enorme, porque a gente vê que é política, né? Ele está bem nos festivais, o problema é ele emplacar no Oscar. Ele teve o Globo de Ouro? Sim, tá lá, ele é indicado a melhor filme internacional no Globo de Ouro. Não deve ganhar, mas ele está indicado. E ele está bem. O problema é que o Oscar é um prêmio da indústria majoritariamente americana. E judeu. Então, e nada, pelo amor de Deus, em momento nenhum comentário negativo sobre a comunidade judaica. Nada. Não, a gente está falando de geopolítica. E que mundo é esse que não consegue resolver uma situação daquela, tendo como uma ação humanitária, salvar uma criança de 4 anos valendo. Entendeu? É sobre isso esse filme. Não é questão o povo judeu. Não é sobre isso. Assim. Então, eu acho que é um filme que é para todo mundo pensar. Judeus, não judeus, palestinos, cristãos. Como que a gente está garantindo as infâncias do mundo, principalmente do que está acontecendo ali em Gaza. E aí, gente, eu acho que depois dessa eu vou encerrar aqui, porque assim, encerrou no ponto justo, muito importante para a gente refletir, né, Flávia? Muito, e é um filmaço, gente, assista. Assistam. Beijinho, até a próxima. Obrigada. Até o Oscar. Tchau.